Observe neste vídeo que a velocidade varia de forma aleatória. Assim como o espaço percorrido, e que os dois estão ligados diretamente. Muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesta videoaula nós vamos introduzir o assunto das derivadas. Então, como você viu no vídeo, nem sempre a velocidade varia de uma forma ordenada. Quando ela é constante, quando nós temos uma velocidade constante, nós nos acostumamos a medir essa velocidade como a razão entre o espaço percorrido e o tempo necessário para percorrer esse espaço, qualquer que seja ΔT. Seja ΔT finito, de 1 hora, de meia hora, de 10 minutos, de 2 horas, tanto faz, porque a velocidade é constante. Então, esse espaço percorrido é o espaço percorrido no tempo gasto para percorrer o espaço, e eu tenho sempre o mesmo valor da velocidade. Mas, quando essa velocidade varia aleatoriamente, eu digo que essa velocidade tem valores diferentes ao longo do tempo. E eu vou chamar a forma como esta velocidade varia, V em função de T, de velocidade instantânea. Certo? Vou chamar essa velocidade de velocidade instantânea. E claro, se essa velocidade é única em cada instante de tempo, então isso significa que eu já não posso mais medir com qualquer intervalo de tempo. Eu preciso medir essa velocidade naquele instante de tempo preciso. E esse cálculo vai ser feito pela noção de limite. E esse limite será tomado quando ΔT tende a zero, de ΔS sobre ΔT. E observe que aí eu tenho uma indeterminação, porque quando ΔT tende a zero, o espaço percorrido, que é função do tempo gasto, ele também tende a zero, tá certo? Então, é assim que eu vou medir a velocidade instantânea. A velocidade no instante de tempo preciso vai ser medida naquele instante, e é um instante quando ΔT tende a zero. Vejamos então o exemplo do MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. Isso significa que a aceleração A é constante. Então, neste caso, S, a posição do móvel em função do tempo, é igual a S0 mais V0 vezes T, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado sobre 2. Então, é assim que o espaço percorrido varia, ou seja, a posição ocupada pelo móvel, né? No instante de tempo ele está aqui, no instante t igual a t0, e no instante de tempo t ele está aqui, em qualquer ponto, tá certo? E o tempo gasto daqui até aqui vai ser t menos t0, certo?
Mas se eu fizer a conta desse ΔS dividido por ΔT igual a t menos t0, eu não vou obter a velocidade instantânea. Vou obter algum outro monstro aí, outro valor da velocidade que nem a velocidade média não é. Tá certo? Mas, de qualquer forma, eu sei quanto vale a posição do móvel de acordo com a passagem do tempo. Então, isso significa que eu posso medir a velocidade no instante de t preciso, ou seja, eu posso medir a velocidade instantânea. Então, o meu ΔS, observe que é S de t mais ΔT menos S de t. Ora, se S de t é isso aqui que eu escrevi, quem vai ser S de t mais ΔT? S de t mais ΔT vai ser S0 mais V0 vezes t mais ΔT mais A sobre 2 vezes t mais ΔT elevado ao quadrado. Então, desenvolvendo isso, eu vou ter S0 mais V0t mais V0 ΔT mais A sobre 2 que multiplica T2 mais ΔT ao quadrado mais 2t ΔT. Certo? E o meu S de t já está ali, eu só vou repetir S0 mais V0t mais A sobre 2 vezes t ao quadrado. Então, o que falamos? Que ΔS é igual ao espaço percorrido entre t igual a t0. Então, ΔS é o espaço percorrido entre t igual a t0 e t igual a t0 mais ΔT, ou entre t igual a um t genérico e t igual a t mais ΔT. Então, é esse o espaço percorrido que eu tenho que dividir por ΔT e fazer este limite tender a zero. Tá certo? Então, a posição do móvel no instante t mais ΔT menos a posição que ele ocupava no instante t é o meu ΔS, não resta dúvida. Então, agora eu vou subtrair os dois. Então, o meu S0 cancela aqui, o meu V0t cancela e o meu A T2 sobre 2 também cancela. Então, o meu ΔS vai ser igual a S de t mais ΔT menos S de t, portanto, vai ser V0 ΔT mais A sobre 2 vezes 2t ΔT mais ΔT ao quadrado. Então, colocando ΔT em evidência, vai ficar ΔT vezes V0 mais A vezes T mais A ΔT sobre 2. Certo? Então, agora eu posso tomar o meu limite para ver quanto vale a velocidade instantânea neste caso. Então, a minha velocidade instantânea, no caso do MRUV, que eu chamei de V de t, é o limite
quando ΔT tende a zero, de ΔT vezes V0 mais AT mais A ΔT sobre 2, dividido por ΔT. Esse ΔT simplifica. Quando ΔT tende a zero, este termo tende a zero. Então, a minha velocidade instantânea, v de t, do mr/v, é a nossa fórmula conhecida, que é v0 mais a aceleração constante vezes o tempo. Então, vamos juntar isto, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V de t, aqui deveria ser S de t também, né? V de t igual a V0 mais A vezes t. Vamos juntar isso com a definição de derivada para ver que conclusões nós tiramos. Então, definição de derivada de uma função. Então, considere y igual a f de x uma função contínua e definida em um intervalo fechado AB. A função f' de x igual ao limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX recebe o nome de expressão analítica da derivada de f de x em relação à variável independente x, certo? Então, comparemos aqui com a expressão de v de t. V de t é o limite quando ΔT tende a zero de ΔS sobre ΔT, e como ΔS é S de t mais ΔT menos S de t sobre ΔT, então eu chego à conclusão que a velocidade instantânea é a derivada em relação ao tempo
do espaço percorrido. Então, se usarmos esta mesma notação aqui, eu posso dizer que V de t é S' de t, porque a velocidade é a derivada temporal do espaço percorrido. Então, este é um resultado muito importante que será carregado para a física, mas nós não vamos nos preocupar com isto agora, porque mais adiante, até o fim dessa videoaula, nós vamos entender isto melhor. Por enquanto, vamos ficar com esta definição matemática da derivada de uma função, mas atentos para o fato de que a velocidade é a derivada do espaço percorrido. E de forma semelhante, a aceleração é a derivada da velocidade instantânea, certo? Mas vamos voltar a isto mais adiante nesta mesma videoaula. Acabamos de ver agora que f' de x é um símbolo que significa derivada da função y igual a f de x. Então, todas as vezes que empregarmos este apóstrofo, estaremos querendo dizer que f' é a derivada de f. Mas, igualmente, então, outros símbolos. Y', F'x para designar que eu estou derivando em relação a x, dy, dx e alguns outros que vamos ver adiante, tá certo? Então, podemos ter ficado um pouco assustados se vemos que f' de x é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, ou seja, que a derivada é calculada por um limite. E alguns de nós podemos estar lembrados de que não foi uma tarefa muito simples, embora tenhamos aprendido satisfatoriamente como se calculam os limites, mas podemos ficar um pouco assustados com a trabalheira que pode ser determinar as derivadas através dos limites. Então vamos dedicar esta tela aqui deste vídeo para entender o seguinte. Primeiro, que há outras formas, ou melhor, a outra forma mais eficiente e rápida, e fácil de calcular a derivada de f de y igual a f de x. Número 2. É, para isso, necessário Número 1.
conhecer de memória. Então, se eu não quero determinar as derivadas através de um limite, eu preciso, primeiro, conhecer de memória as fórmulas das derivadas das funções elementares. Certo? E número 2, conhecer e saber aplicar as regras de derivação. Então, revisando, preciso de duas coisas. Primeiro, conhecer de memória as fórmulas das derivadas das funções elementares. Segundo, saber aplicar as regras de derivação. Quais são as funções elementares mais comuns, que são as onde a gente vai focar? São 18 as funções elementares mais comuns. Já vamos ver a partir da próxima tela. E saber aplicar e conhecer as regras de derivação. Quantas são as regras? As principais são 8 regras. Na verdade, são 9, mas tem uma que é bastante rara, então a gente vai omitir essa que é mais rara. Então, vamos ficar com 18 fórmulas para memorizar e 8 regras que vamos aprender, conhecer e saber aplicar estas regras. Então, vamos ver isto agora e vamos começar aqui então pela função elementar mais simples, que é a função constante. Então, se y é igual a constante, quem será a sua derivada? Quem será a sua derivada? Então, sabemos que y' é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Ora, se a função é constante para todo x pertencente a R, então isso significa que f de x mais ΔX é igual a c e que f de x também é igual a c. Então, ainda que aqui eu tenha um zero sobre zero, mas neste caso o numerador é igual a zero, enquanto o denominador tende a zero. Portanto, essa conta aqui dá, sem a menor dúvida, zero, porque não é um zero sobre zero como vimos nas indeterminações dos limites. Agora eu tenho um numerador igual a zero, dividido por algo que é diferente de zero, embora se aproxime de zero. Então, vimos a nossa primeira fórmula da derivada de uma função elementar. Então, se y é a função constante, então y' é igual a zero, como vemos aqui. Vejamos agora, então, uma segunda fórmula, que é a fórmula da derivada da função potência. Se y for igual a x elevado a n, com n natural,
Então, quem será o meu y'? Então, façamos novamente o cálculo do limite que define a derivada. Então, meu y' é o limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, limite quando ΔX tende a zero de x mais ΔX elevado a n, que isto é o meu f de x mais ΔX, se f de x é x elevado a n, menos x elevado a n sobre ΔX. Ora, vejamos aqui quem é x mais ΔX elevado a n. Então, isto é, pelo binômio de Newton, x elevado a n mais n vezes x elevado a n menos 1 vezes ΔX, mais combinação de n 2 a 2, n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2, ΔX ao quadrado, mais outros vários termos, até o último termo, que é ΔX elevado a n. E x elevado a n é o próprio, certo? Então, esse aqui é o meu f de x. Então, f de x mais ΔX, que é o que está aqui no meu, nesta parte, é f de x mais ΔX, certo? Menos f de x vai cancelar apenas o meu x elevado a n, e vai sobrar então, ó, f de x mais ΔX menos f de x. Então vai sobrar n vezes x elevado a n menos 1 vezes ΔX, mais n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2 ΔX ao quadrado, até o último termo, que é ΔX elevado a n. Eu posso, então, colocar o ΔX em evidência. ΔX vezes n vezes x elevado a n menos 1, mais, coloquei um ΔX em evidência, sobrou o outro aqui. ΔX vezes n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2, até o último termo, que é ΔX elevado a n menos 1. Então, quando eu tomo aquele limite ali, ó, para determinar o meu y', eu já tenho aqui a diferença entre f de x mais ΔX e f de x. Então, eu coloquei o meu ΔX em evidência e sobrou aqui n vezes x elevado a n menos 1 mais ΔX vezes n menos 1 sobre 2, x elevado a n menos 2. Todos os outros termos também contêm ΔX, até o último, que é ΔX elevado a n menos 1 sobre ΔX. Este ΔX cancela com esse. Daqui para frente, todos os termos contêm ΔX, portanto, todos tendem a zero. E é claro que esta derivada dá n vezes x elevado a n menos 1. Então, se y é igual a x elevado a n, então y'
é n vezes x elevado a n menos 1. Então vejamos aqui rapidamente alguns exemplos disso. Se y é x ao quadrado, aplicando a fórmula então, y' é 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Então, isto é igual a 2x. Se y é x elevado à quinta, então y' é 5 vezes x elevado a 5 menos 1, que é igual a 5x à quarta. Então, se y é x ao cubo, então y' é 3x ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, agora que vimos que se f de x é igual a x elevado a n, então f' de x é n vezes x elevado a n menos 1, vamos aproveitar para falar o seguinte, que, por exemplo, se f de x é x ao cubo, então f' de x é igual a 3x ao quadrado, e esta derivada aqui, neste formato, aqui eu tenho a expressão analítica da derivada. Certo? Mas eu posso também dizer que f' de 2 é igual a 3 vezes 2 ao quadrado, que é igual a 12. E agora eu terei o valor numérico da derivada no ponto x igual a 2. Certo? Então, isto é muito importante fazer essa distinção nesse momento. Adiante, lá para a segunda, terceira aula de derivada, a gente já não vai mais pensar nisso. Isso já vai estar absolutamente claro nas nossas cabeças, tá certo? Mas é muito importante agora, neste momento, distinguir o que é a expressão analítica da derivada. É claro, veja aqui que depende de x, certo? Então aqui eu posso, a partir da expressão analítica, eu posso gerar qualquer valor numérico. Mas por que então distinguir isso? Porque no nosso próximo encontro, na próxima videoaula, vamos ver que a interpretação geométrica e a interpretação física só existem, os dois aqui, ó, só existem para o valor numérico da derivada. E que significado tem isso? Nada. É a expressão analítica da derivada. É muito mais importante do que o valor numérico? Não, as duas coisas são iguais, só com um destaque, que com a expressão analítica f' de x eu posso obter qualquer valor numérico, mas é bom já estar destacado na nossa cabeça que
a interpretação geométrica e a interpretação física apenas existem para o valor numérico da derivada. Tanto que nós vamos dizer no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, que é a interpretação geométrica do valor numérico da derivada, no ponto. Ou a interpretação física do valor numérico da derivada no ponto.